Graça e paz, abençoados. O meu canal no YouTube é Félix Dizendo o que a Bíblia diz. Me segue por lá e se inscreva, por favor. Que Deus continue abençoando as vossas vidas em nome de Jesus. Hoje eu estarei fazendo assim uma pergunta. Você sabia que o Evangelho, segundo a Bíblia, segundo Paulo, já foi pregado a toda criatura debaixo do céu? Olha só, vamos ver isso e vamos entender, porque temos que dizer o que a Bíblia diz. Olha só, Colossenses no capítulo 1 e no versículo 23, que está escrito assim: E, na verdade, permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então nós vamos entender isso, porque muitos dizem assim, não, o evangelho, quando for pregado a toda criatura, então virá o fim, não foi pregado ainda, porque tem países que o evangelho não entra, e vai falando essas coisas, porque não tem a compreensão. Temos que entender o que é que a Bíblia está dizendo. Por isso que o meu canal no YouTube é Félix Dizendo o que a Bíblia diz. Porque se é a Bíblia que está dizendo, tem que ser uma verdade. Porque a Bíblia nós sabemos que é a nossa regra de fé e de prática. Não é? Então, olha só. Esse texto que eu li aqui, eu vou ir lá para Atos, no capítulo 13, no versículo 24, para nós termos uma melhor compreensão. Atos 13, 24. Deixa eu voltar aqui. Atos, capítulo 13, versículo 24, que está escrito assim, ó. Olha só. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Veja só, por que eu estou falando isso? Trazendo esse texto. Porque aqui está falando de Israel. Então, quando lá diz que foi pregado, que o evangelho foi pregado, né, a toda criatura, como está escrito aí, ó, como foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, que eu, Paulo, fui feito ministro, está falando debaixo do céu, ou seja, de Israel. Por quê? Porque tudo se deu em Israel. Para completar, para compilar, não sei se é a palavra certa, para redigir, será também certo? As escrituras, para estar completa, foi tudo referido a Israel. Então veja só o que está falando lá. Então nós vemos que fala aqui que de descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então, olha aí, é o que está falando no versículo 23. Então, está vendo que está falando de quem? De Israel. E no versículo 24 que eu li, então, primeiramente, João, né, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, da vinda de Jesus, pregar a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Então, você vê que tudo está se referindo a Israel. Nós somos da linhagem gentílica. Nós nem somos gentios da época, nós somos da linhagem gentílica por não sermos de Israel. Porque quem era de Israel, quem seguia a nação de Israel, digamos a religião de Israel, que era israelita. Então esses que não eram gentios, mas todos os que não faziam parte eram gentios. Para mudar de gentio, você teria que se fazer prosélito e fazer parte da religião de Israel. Aí passava a guardar o sábado, a fazer isso, a fazer aquilo. Só que nós, gentios, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois da destruição do templo no ano 70, é bem diferente. Claro que eu não vou falar isso agora, porque senão o vídeo fica muito longo, não é? Mas então nós podemos aqui entender uma coisa, que o evangelho já foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Ou seja, foi pregado a toda criatura debaixo do céu de Israel, foi pregada a toda a Israel. Olha o que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 10 e no versículo 6. Mateus, volta aqui, Mateus capítulo 10 e no versículo 6, para nós compreendermos melhor. Mateus capítulo 10, versículo 6, olha só.
Jesus disse, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não disse, vai as ovelhas perdidas do Brasil, porque não existia Brasil naquela época, ou para uma outra nação, não. Vai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Mateus 15, 24, um pouquinho aqui para frente, nós vamos ver aqui, ó, está escrito assim, ó. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, amado, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu de Israel. Então, as pessoas ficam dizendo, não, é porque vai pregar o evangelho e quando chegar ao fim, aí Jesus está voltando e não sei o quê, porque não está entendendo o que a Bíblia diz. Quando Paulo fala essas palavras para os irmãos de Colossos, que ele fala que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, ele diz, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo estava falando para eles permanecerem firmes na fé, para eles não mover da esperança do evangelho, esse evangelho que já tinha sido pregado em todo Israel. Então veja, abençoados e queridos, veja que eles na realidade, eles estavam ainda com as suas mentes totalmente cauterizadas. Então Paulo começa a falar para eles no versículo 20, aqui de Colossenses 1, o que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento. Olha, eles eram estranhos e inimigos do entendimento. Quantas pessoas é estranho, né, inimigo do entendimento? Por quê? Porque ele está falando que não, o evangelho não foi pregado não, então você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. Aí você começa a inventar, muitos pastores aí começam a dizer, não, esse texto aqui está dizendo isso não é verdade. Está dizendo que foi pregado a todo Israel, versículo 23 que nós lembramos, na verdade, permanecer firmes, fundados e firmes na fé, e não vos moveis da esperança do evangelho que tendes ouvido, o evangelho que vocês ouviram, é que Paulo está dizendo, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Está dizendo que o evangelho que eles ouviram foram pregados a toda criatura debaixo do céu. Então vai pregar um evangelho que eles não ouviram? Então não é o que está dentro das escrituras. Então nós precisamos entender isso, abençoados e queridos, que quando está falando que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, foi pregado a toda criatura debaixo do céu de Israel, debaixo de Israel, para toda Israel. Por que para toda a Israel? Porque Paulo foi feito ministro para pregar aos gentios, mas foi fora de Israel, foi naquelas redondezas, foi naquelas circunvizinhanças, foi nesses lugares, não é, aonde sempre ele estava voltando para estar ali com Timóteo, para estar ali com Tito, para estar com outros, mas ele tinha que estar sempre pregando aos gentios e voltando sempre para aquele ponto que podemos dizer que era o ponto crucial. Então, todo o evangelho, ele foi pregado a toda criatura debaixo do céu de Israel. Nós já estamos depois da cruz de Cristo, nós já estamos depois da morte e ressurreição, nós já estamos depois, né, da queda do templo, nós já estamos há 2000 anos depois, e nós queremos então contradizer a Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para você, se ainda vai cumprir alguma coisa, Deus já falhou e foi muito, e Deus não falha, tudo Deus já se cumpriu. Agora tem uns aí dizendo assim, olha, fala lá de Ezequiel e diz que essa guerra da Ucrânia, não sei o que, vai invadir Israel e aí vai estar cumprindo, e qualquer coisa que tem diz é o Apocalipse se cumprindo, e isso vem de gerações e gerações sempre falando que é o Apocalipse se cumprindo, e o Apocalipse foi escrito para as igrejas da Ásia. Aí fala lá quais são as 7 igrejas da Ásia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, vai falando aquelas 7 igrejas da Ásia, e agora quer lançar para outras igrejas? Quer lançar para um outro povo? Ah, abençoados, vamos dizer o que a Bíblia diz. Se aqui está dizendo que todo o evangelho foi pregado debaixo do céu, se tiver algum país aí que não entrou o evangelho realmente, é porque esse país não se faz parte de Israel. Então aqui estava falando de Israel, tá certo? Espero que você tenha compreendido, né, esta mensagem, e que você tenha um entendimento, não seja uma pessoa sem entendimento, uma pessoa leiga no entendimento. Pelo contrário, veja o que a Bíblia está falando. Não é o homem que é a verdade é a Bíblia. Eu não falo a verdade, você não fala a verdade. Quem fala a verdade é a Bíblia. Se a Bíblia está falando e você está falando o que ela está falando, então é a Bíblia falando a verdade, ou seja, é você falando a verdade através da Bíblia. Mas se estiver fora
né, do contexto, da época, ele todas essas coisas, então, na realidade, você não está falando a verdade. Vamos dizer o que a Bíblia diz. Vamos falar o que a Bíblia fala. Então, me siga aí no YouTube, né, Félix dizendo o que a Bíblia diz. Também eu tenho vídeos também aí no Quai, no TikTok, né, e em outros meios sociais, tá certo? E é assim que Deus possa continuar abençoando a tua vida, graça e paz.